Minha nora sorriu para mim, como se eu fosse uma encomenda entregue no endereço errado. Depois disse: "Seu prato está na garagem, pai." Eu honestamente pensei que ela estava brincando, mas quando saí até lá ao lado das lixeiras de reciclagem, com cheiro de papelão molhado, vi uma cadeira dobrável, um prato de papel, garfo plástico, peru frio já secando nas bordas, e debaixo do prato havia um bilhete amarelo. "Pai, temporário." Meu filho nem olhou nos meus olhos. Só disse: "Não torne isso dramático. Seja grato por termos te convidado." Foi nesse momento que percebi que eles não estavam envergonhados de mim. Estavam se preparando para me tirar da própria família. Bem-vindo ao ato final da vingança. Antes de continuarmos, me diga de onde você está ouvindo e que horas são aí hoje à noite. E, por favor, cuide da sua saúde enquanto escuta, porque o que meu filho me pediu para assinar depois da sobremesa mudou tudo. Meu nome é Fábio Lombardi, e durante a maior parte da minha vida, acreditei que um homem podia medir seu sucesso pela sensação de segurança que sua família sentia ao voltar para casa à noite. Não pelo dinheiro, não pelo tamanho da casa, nem mesmo pelo que as pessoas diziam sobre ele depois da missa no domingo. Apenas aquela sensação quando sua esposa deixa a luz da varanda acesa, porque sabe que você está voltando cansado de dirigir, quando seu filho adormece nos bastidores enquanto você ensaia o coral da escola. Quando uma criança nervosa demais para cantar sozinha finalmente abre a boca porque você disse que a voz dela importava. Essa costumava ser a minha vida. Passei 38 anos ensinando música e teatro numa escola estadual em Betim, Minas Gerais. Nunca fiquei rico. Professores como eu geralmente não ficam, mas tinha uma aposentadoria estável, uma modesta casa de tijolos com o financiamento quitado e uma esposa que conseguia transformar sopa de lata e bolachas velhas em algo que parecia cura de inverno. O nome dela era Beatriz. Ela dava aula de literatura 2 corredores adiante da minha sala e de alguma forma passou 40 anos fingindo não se envergonhar do fato de eu reger a lava-louças como se fosse a Orquestra Sinfônica de São Paulo. "Garfos são percussão", ela costumava dizer. "E você é impossível." Ainda consigo ouvir o riso dela às vezes. Essa é a coisa perigosa sobre luto na minha idade. Nem sempre chega como tempestade. Às vezes é só silêncio sentado ao seu lado enquanto o café fica frio. Depois que Beatriz morreu, a casa mudou de forma ao meu redor. Não fisicamente, emocionalmente. A cozinha ficou quieta demais. O corredor parecia mais longo à noite. Até o relógio acima do fogão soava mais alto. Tic, tic, tic. Meu filho começou a visitar mais depois do enterro. No começo, achei que vinha do amor. Rafael trazia compras, consertava um cano vazando, instalou luzes mais fortes na varanda porque se preocupava que eu pudesse tropeçar nos degraus no inverno. Naquela época, eu era grato. Lembro de uma noite em que ele ficou na minha garagem segurando um velho trompete da sala de armazenamento da escola. Ele riu e disse: "Você guardou as memórias de todo mundo, pai. Talvez eu tenha guardado." Guardei programas antigos de concertos, bilhetes escritos à mão de alunos, fotografias de musicais de primavera, uma caneca que Beatriz pintou mal de propósito, porque dizia que coisas perfeitas deixavam as pessoas nervosas. O que não acompanhei foi a forma como meu filho lentamente parou de falar comigo como um pai. Aconteceu em pedaços, pequenos pedaços. Ele começou a explicar as coisas com cuidado demais, perguntando se eu havia tomado meu remédio, me corrigindo na frente das pessoas quando eu misturava detalhes menores. Uma vez, num restaurante, ele puxou o garçom de lado e pagou a conta quietamente antes que eu pudesse pegar minha carteira. Isso deveria ter parecido gentileza. Em vez disso, pareceu ensaiado. Então veio Letícia. Não estou dizendo que minha nora era cruel no começo. Ela era polida, organizada, o tipo de mulher que dobrava guardanapos de pano antes dos convidados chegarem e lembrava das restrições alimentares de todo mundo. As pessoas a amavam imediatamente, especialmente as ricas. Ela organizava jantares beneficentes, campanhas de arrecadação para escolas, leilões silenciosos, onde casais ricos pagavam caro demais por quadros que não entendiam só para ouvir seus nomes anunciados no microfone. E em algum momento, comecei a me sentir menos como família e mais como uma fotografia antiga que ninguém queria jogar fora em público. A primeira vez que notei claramente foi durante um jantar na casa deles. Letícia olhou para o meu cardigã e sorriu educadamente.
Depois perguntou a Rafael na minha frente: você acha que seu pai ainda entende como o fundo funciona? Não, Fábio, não seu pai, o fundo. Foi a primeira vez que percebi que minha família havia começado a me medir do mesmo jeito que os bancos medem risco, quietamente, profissionalmente, sem tocar em nada ainda. Algumas semanas depois, Rafael perguntou se eu já havia considerado simplificar meu futuro. Essa foi a frase que ele usou: simplificar. Perguntei o que exatamente precisava ser simplificado. Ele olhou para a mesa da cozinha por um segundo antes de dizer: bem, eventualmente alguém vai ter que gerenciar as coisas. Alguém, não ele. Não família. Só alguém. Lembro de olhar para meu filho naquela noite e pensar algo que ainda me odeio por ter pensado. Ele soava menos como um filho pedindo orientação e mais como um homem medindo o quão rápido a propriedade poderia mudar de mãos depois de uma avaliação médica. Voltei para dentro porque sair teria sido fácil demais. Essa é a parte que as pessoas não entendem até acontecer com elas. Quando a própria família te coloca num lugar humilhante, você ainda procura um motivo para acreditar que foi um erro, uma brincadeira ruim, planejamento ruim, convidados demais, espaço de menos, qualquer coisa menos a verdade. Carreguei a travessa de Beatriz pela cozinha, segurando com as duas mãos como se fosse algo sagrado. A sala de jantar estava brilhante com velas e taças polidas. Futebol murmurava na sala de estar. Alguém riu alto demais de uma história que eu não havia sido convidado para ouvir. Lorenzo me viu primeiro. Meu neto estava perto da despensa com um copo de água na mão, 16 anos, e de repente parecendo muito mais jovem. A caixa do trompete dele estava encostada na parede atrás. Ele sempre carregava para todo lado do jeito que alguns meninos carregam uma bola de futebol. Vovô, sussurrou. Trouxe água para você. A voz dele falhou na última palavra. Peguei o copo. Obrigado, filho. Ele olhou para a sala de jantar antes de olhar para mim. Isso me disse mais do que o pedido de desculpas jamais poderia. Desculpa, disse ele. Mamãe disse que era só por hoje. Observei os dedos dele mexendo na borda da manga. Só por hoje? Perguntei. Ou só até eu parar de fazer perguntas. Ele engoliu em seco. Sem resposta. Aquele silêncio doeu porque não estava vazio. Estava cheio de coisas que uma criança ouviu através das paredes. Passei por ele para a cozinha onde Letícia arrumava tortas como se estivesse preparando um palco. Pecan à esquerda, abóbora no meio, maçã mais perto dos doadores da campanha da escola. Ela sempre soube fazer uma mesa parecer generosa sem realmente ser gentil. Duas mulheres estavam ao lado dela, ambas usando pérolas e sorrisos caros. Letícia virou quando me viu e baixou a voz o suficiente para fingir que estava sendo discreta. A mesa principal é para a família de verdade, disse. Estamos tentando evitar confusão. Lá estava novamente. Aquela palavrinha que eles vinham colocando ao meu redor havia meses como cones de trânsito. Não perigo, não fracasso, só confusão. Uma palavra educada que as pessoas usam quando querem tirar suas chaves sem dizer que estão tirando sua vida. Uma das mulheres olhou para mim, depois estudou rapidamente a torta. Coloquei a travessa de Beatriz no balcão. A travessa dela vai para a mesa, eu disse. Letícia sorriu sem calor. Claro, se tiver espaço. Olhei para a longa mesa de jantar. Tinha espaço para arranjos centrais, espaço para velas, espaço para um peru de vidro com cranberries dentro, mas aparentemente não tinha espaço para a única travessa que Beatriz trouxera para todo o jantar de família por 30 anos. Rafael apareceu atrás de mim antes que eu pudesse responder. Pai, disse baixinho, podemos sair um momento? Não, por favor. Podemos? Segui ele até o corredor perto da área de serviço, onde o barulho do jantar ficou abafado e suave. Ele cheirava a loção pós-barba e estresse. É exatamente isso que eu quero dizer, disse. Você leva tudo para o pessoal. Olhei para ele por um longo segundo. Meu jantar está na garagem, e você está transformando isso numa cena. Eu não levantei a voz. Ainda não. Foi quando vi. Ele esperava que eu levantasse. Talvez precisasse. Rafael esfregou a testa e baixou o tom. O tom que usava ao falar com garçons que erravam o pedido. Olha, pai, depois do jantar precisamos discutir o plano de transição. O quê? Ele suspirou como se eu o estivesse fazendo repetir algo simples. Residencial Serra Verde. O lugar para idosos perto de Betim. Não é um asilo. É suporte estruturado. Mais seguro para você. Mais fácil para todo mundo. Todo mundo? Essa palavra pesou mais que garagem.
Todo mundo votou nisso antes ou depois de mudarem meu prato. O rosto dele ficou tenso. É por isso que as pessoas se preocupam com você. Você ouve preocupação como ataque. Atrás dele, na lareira do outro lado do corredor, notei algo faltando. A fotografia de Beatriz. A moldura prateada que segurava a foto dela desde o dia em que Rafael se mudou para aquela casa havia sumido. No lugar, uma foto brilhante de Rafael e Letícia, num evento beneficente, ao lado de doadores que eu nunca tinha visto. Por um momento, meu peito apertou tanto que quase segurei na parede. Eles não haviam só mudado meu prato, haviam mudado ela também. Rafael continuou falando, mas as palavras dele chegavam como som debaixo d'água. Ninguém quer tirar nada de você, disse. Só precisamos que você coopere antes que isso fique mais difícil. O celular dele vibrou. Ele olhou para baixo rápido demais. Eu não pretendia ler. Verdade, mas a tela acendeu entre nós, clara como um fósforo num quarto escuro. Bruno Keller. A mensagem dizia: se ele reagir mal hoje à noite, isso ajuda o seu caso. Rafael virou o celular tão rápido que os nós dos dedos ficaram brancos. Olhei para meu filho. Ele olhou para o chão. Foi a primeira coisa honesta que ele fez a noite toda. Voltei para a garagem porque precisava de ar que não cheirasse a molho e mentiras. Meu peru havia esfriado. O prato de papel afundava no meio. O bilhete amarelo ainda estava lá debaixo da borda. Pai, temporário. Arrancou devagar. A cola fez um som fraco de rasgo. Atrás, escrito em tinta azul caprichada, estavam 4 palavras que eu nunca deveria ver. Assento FL Garagem. Foi quando parei de me perguntar se eles haviam me esquecido. Dirigi para casa com a travessa de Beatriz presa no banco do passageiro como algo vivo. Isso provavelmente soa bobo, a menos que você tenha enterrado alguém que amou por 40 anos. Depois de um tempo, objetos param de ser objetos. Uma caneca vira conversa. Um suéter vira mão no ombro. Uma travessa lascada vira prova de que alguém um dia esteve ao seu lado enquanto o mundo ainda fazia sentido. Chuva me acompanhou a maior parte do caminho de volta para Betim. Chuva fina e fria, do tipo que deixa estacionamentos prateados sob as luzes de posto de gasolina. Quando cheguei em casa, a luz da varanda já estava acesa. Eu ainda mantinha esse hábito de Beatriz. Ela costumava dizer que uma casa escura parecia rendição. Dentro, tudo estava exatamente onde ela deixou. Os óculos de leitura dela na mesinha, a manta tricotada dobrada no braço do sofá, um dos cartões de receita ainda preso na geladeira com um ímã em forma de piano. Fiquei na cozinha mais tempo do que precisava, sem chorar, só escutando. Uma casa quieta tem sua própria linguagem se você mora nela tempo suficiente. O aquecedor ligando. Canos se acomodando dentro das paredes, gelo caindo da bandeja do freezer. Pequenos sons lembrando que algo ainda está vivo mesmo quando o quarto parece abandonado. Mal dormi aquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via aquele bilhete. Pai, temporário. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que estava exagerando. Essa palavra fica perigosa na minha idade, porque as pessoas esperam que homens mais velhos duvidem de si mesmos primeiro. Talvez Letícia tivesse sido descuidada. Talvez Rafael se sentisse preso entre a esposa e eu. Talvez o jantar de família tivesse simplesmente ficado lotado e feio do jeito que famílias às vezes ficam. Então os telefonemas começaram. O primeiro veio do meu primo em Belo Horizonte por volta das 9h30. Ei, Fábio, disse com cuidado. Como você está segurando as pontas esses dias? A pausa depois de esses dias chamou minha atenção imediatamente. Estou respirando, respondi. Por quê? Ah, sem motivo. Rafael mencionou que você tem tido dificuldade desde que Beatriz faleceu. Dificuldade? Outra palavra educada. Ele continuou falando baixo demais depois disso, perguntando se eu estava comendo o suficiente, se ainda dirigia à noite, se alguém me checava regularmente. No final da conversa, percebi algo frio. Meu filho havia começado a me apresentar às pessoas como um problema já em andamento. Naquela tarde, uma mulher da igreja me parou do lado de fora do supermercado enquanto eu colocava compras na caminhonete. Ela tocou meu braço gentilmente. 2 vezes gentilmente. Estamos rezando pela sua transição, disse. Minha o quê? O sorriso dela congelou. Ah, eu só presumi que Rafael tinha falado com você. Lá estava novamente. Transição como se eu fosse um terminal de aeroporto se preparando para fechar. Dirigi para Casa Bravo pela primeira vez desde o jantar.
não bravo alto, bravo de homem velho, do tipo que se acomoda atrás das costelas e fica lá o dia todo sem fazer barulho. Quando entrei na garagem, o SUV de Rafael já estava estacionado do lado de fora. Ele estava na minha varanda segurando uma bandeja de papel com 2 cafés e uma sacola da padaria. Qualquer um passando de carro pensaria que estava vendo um bom filho. Achei que você podia precisar do café da manhã, disse. Ele sorriu do mesmo jeito que políticos sorriem para operários em época de eleição. Deixei ele entrar mesmo assim. Essa é outra coisa que as pessoas entendem errado. Traição quase nunca chega vestindo roupa de vilão. Na maior parte do tempo chega carregando café. Rafael atravessou a cozinha como se ainda fosse dono de parte da infância ali. Abriu o armário sem pedir, checou o termostato, olhou a pilha de correspondência ao lado do micro-ondas. Sua casa parece mais fria que o normal, disse. É novembro. Ele ignorou isso. Depois notou a travessa secando ao lado da pia. Por um segundo, o rosto dele mudou. Culpa, talvez, ou memória. Não sabia que você trouxe a travessa da mamãe para casa, disse baixinho. Você deixou na garagem. Ele olhou para o lado imediatamente. Isso me disse mais do que um pedido de desculpas teria. Rafael me entregou um dos cafés. Creme extra, sem açúcar, pedido errado. Depois de 45 anos como meu filho, ele ainda esquecia como eu tomava café. Sentou-se à mesa e pigarreou. Pai, precisamos discutir algumas coisas antes que o inverno piore, como a casa, sua direção, gerenciar papéis, o fundo. Lá estava. Não família, o fundo. Ele deslizou um folheto sobre a mesa na minha direção. Residencial Serra Verde. Transição para idosos. A foto na frente mostrava um senhor sorrindo para pássaros fora de uma janela. Parecia menos alguém morando ali e mais alguém esperando desaparecer educadamente. Não é moradia assistida, disse Rafael rápido. É independência estruturada. Isso soa como moradia assistida feita por departamento de marketing. O maxilar dele travou. Estamos preocupados com você. Estamos novamente. Abri o folheto devagar. Alguém havia destacado as palavras serviços de supervisão financeira privada. Depois vi algo que fez meu estômago revirar. O e-mail de contato listado na seção de consulta pertencia a Beatriz. Não meu, a conta antiga dela. Aquela que Rafael me ajudou a recuperar depois do enterro. Olhei para cima bem devagar. Você usou o e-mail da sua mãe? O rosto dele endureceu quase imediatamente. Pai, você está focando na coisa errada. Não, eu disse baixinho. Acho que finalmente estou focando na coisa certa. Pela primeira vez desde que chegou, a performance escorregou. Vi irritação cruzar o rosto dele antes que enterrasse novamente. Olha, disse, baixando a voz. Isso fica mais difícil toda vez que você resiste. Resistir. Não recusar, não discordar. Resistir. Como se eu estivesse me barricando contra algo razoável. Então ele enfiou a mão no bolso do casaco e um recibo da loja de ferragens escorregou pela metade. 2 chaves duplicadas da casa, uma rotulada pai. Não mencionei as chaves duplicadas para Rafael, não naquele momento. Uma versão mais jovem de mim provavelmente teria explodido ali mesmo na cozinha, exigido respostas, acusado ele de me tratar como paciente em vez de pai. Mas a idade muda a forma da raiva. Você para de jogar lá para fora porque aprende com que frequência a fúria vira evidência para pessoas já esperando te chamar de instável. Então não disse nada. Apenas observei ele guardar o recibo de volta no bolso como um mágico escondendo uma carta. Isso me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Os próximos dias ficaram estranhamente quietos. Quietos demais. Sem discussões, sem confrontos dramáticos, só pequenas coisas se espalhando pela minha vida como rachaduras sob o gelo. Um vizinho com quem eu mal falava perguntou se eu ainda me sentia seguro dirigindo sozinho. Uma caixa de supermercado ofereceu carregar minhas compras até dentro de casa depois de ouvir que Rafael estava me ajudando na transição. Até o farmacêutico começou a falar mais devagar comigo. Mais devagar. Isso quase quebrou meu coração. As pessoas acham que humilhação chega alto. Às vezes chega em vozes mais suaves. Uma manhã, fiquei na minha própria garagem segurando um saco de ração para pássaros, enquanto um adolescente de 2 casas adiante perguntou se eu precisava que ele chamasse alguém antes de subir os degraus da varanda. Eu havia consertado palcos de escola, regido bandas marciais em tempestades, enterrado minha esposa sem desabar em público.
Mas de repente o mundo me olhava como mobília de vidro. Naquela sexta, dirigi até o centro porque precisava de algum lugar quieto o suficiente para pensar. Estacionei perto da antiga biblioteca pública onde Beatriz e eu passávamos as manhãs de sábado antes que a artrite deixasse os joelhos dela rígidos demais para escadas longas. O prédio cheirava exatamente igual: poeira, papel, ventilação antiga. Alguns lugares sobrevivem ao tempo melhor que pessoas. Eu estava no meio de devolver uma pilha de CDs de jazz quando ouvi alguém dizer meu nome com cuidado. Fábio. Virei e vi Júnia Barros perto das prateleiras de história com um carrinho cheio de livros devolvidos. Júnia havia trabalhado na biblioteca da escola por quase 30 anos antes de se aposentar. Mulher pequena, cachos grisalhos, olhos afiados que não perdiam nada. Ela me abraçou mais tempo que a maioria das pessoas desde que Beatriz morreu. Você parece cansado, disse. Ganhei isso honestamente. Isso a fez sorrir por uns 2 segundos antes de desaparecer novamente. Algo a incomodava. Sentamos perto das mesas de leitura junto às janelas altas que davam para o estacionamento. Do lado de fora, nuvens de chuva se acumulavam sobre Betim como hematomas. Júnia dobrou e desdobrou as mãos várias vezes antes de falar. Fábio, Rafael mencionou guarda a você. Meu estômago apertou imediatamente. Não, respondi com cuidado. Por quê? Ela olhou ao redor mesmo não tendo ninguém perto. Há umas 6 semanas, ele veio pedir materiais de pesquisa. Que tipo de materiais? Júnia baixou a voz. Guarda de adultos, declínio cognitivo, supervisão financeira para pais idosos. Senti meu pulso subir na garganta. No começo, achei que ele estava preocupado com você. Continuou. Muitas famílias vêm buscar essa informação depois de problemas médicos. Mas ela hesitou. Ele não fazia perguntas emocionais. Fazia perguntas procedimentais. Essa frase ficou comigo. Procedimental. Não como ajudo meu pai. Não o que acontece quando alguém fica doente. Procedimental, como alguém preparando papelada antes de uma tempestade chegar. Júnia enfiou a mão na bolsa de lona e tirou várias fotocópias dobradas. Eu não deveria ter guardado isso, sussurrou. Mas algo na conversa me incomodou depois. Os papéis estavam destacados com marca-texto amarelo, sinais observados de instabilidade cognitiva, reação emocional exagerada, tendências de isolamento, fixação de apego ao cônjuge falecido, resistência à assistência familiar. Fiquei olhando aquelas palavras por um longo momento. Não eram observações médicas, eram descrições de luto. Júnia apontou para um parágrafo. Rafael perguntou especificamente se explosões emocionais em ambientes sociais podiam ajudar a estabelecer julgamento diminuído. Meu peito ficou frio. O jantar de família, a garagem, o público. Ele não só me humilhou, estava observando como eu reagia. Pela primeira vez desde que Beatriz morreu, entendi de verdade como era o medo na velhice. Não medo da morte, medo de me tornar narrativamente substituível. Medo de que pessoas suficientes pudessem concordar que eu estava confuso até minha própria voz parar de importar. Recostei devagar na cadeira. Júnia tocou meu braço gentilmente. Fábio, me desculpe. Balancei a cabeça. Não, você não pede desculpas por dizer a verdade. Ficamos sentados ali quietos por 1 minuto enquanto alguém empurrava um carrinho de livros, rangendo no corredor ao lado. Então Júnia disse algo que mudou toda a forma da história. Ele não estava sozinho. Olhei para cima. Tinha outro homem com ele. Alto, casaco caro, confiante. Mal falava, mas ficava direcionando a conversa para procedimentos de transferência financeira. Ele deu um nome? Júnia assentiu uma vez. Bruno Keller. O nome me acertou imediatamente. Eu o havia visto 2 vezes antes nos eventos beneficentes de Letícia. Sorriso de clube de golfe, dentes perfeitos. O tipo de homem que chamava ganância de estratégia e achava que relógios caros contavam como personalidade. O que exatamente Bruno perguntou? Eu disse. Júnia abriu outra fotocópia. Os dedos dela tremiam ligeiramente. Ele perguntou quanto de preocupação documentada os bancos geralmente precisam antes que controle temporário do fundo se torne possível. Parei de respirar por 1 segundo. Não controle de herança. Foi o momento em que percebi que Rafael não estava esperando eu morrer. Estava se preparando para eu me tornar oficialmente questionável. Júnia parecia genuinamente assustada. Não. Eu ficava pensando no jantar de família depois que soube o que aconteceu.
disse baixinho. E Fábio, preciso que você entenda algo. O quê? Eles soavam como homens ensaiando. A biblioteca de repente pareceu quente demais. Afrouxei o casaco e olhei pela janela para a chuva, começando a cair no estacionamento. Tudo começou a se conectar de uma vez. A cadeira na garagem, o bilhete, a linguagem cuidadosa, as chaves duplicadas, os sussurros da igreja, os folhetos, a preocupação. Nada disso era aleatório. Era preparação. Antes de te contar o que Júnia me entregou em seguida, deixe-me perguntar algo. Se sua própria família de repente começasse a te descrever como esquecido justo quando o dinheiro entrava na conversa, você os confrontaria imediatamente ou começaria a documentar tudo silenciosamente? Porque sentado naquela biblioteca, percebi algo aterrorizante. Um homem pode sobreviver à humilhação. O que o destrói é quando as pessoas ao redor começam a chamar humilhação de ajuda. Júnia deslizou uma última folha sobre a mesa na minha direção. Um recibo de impressão da biblioteca. Página única com timestamp no canto. Quase perdi a linha destacada perto do meio. Transferência temporária de autoridade do fundo impressa 10 dias antes do jantar de família. E de repente entendi algo que fez minhas mãos começarem a tremer debaixo da mesa. A garagem nunca foi punição. Foi preparação. Depois que Júnia me entregou aquele recibo, parei de confiar no silêncio. Silêncio costumava significar paz na minha casa. Significava Beatriz lendo ao lado do abajur enquanto eu corrigia partituras na mesa da cozinha. Significava chuva contra as janelas e uma panela de sopa esfriando no fogão. Agora silêncio significava que as pessoas estavam falando onde eu não conseguia ouvir. Comprei um caderno novo na manhã seguinte. Nada chique. Capa preta, folhas pautadas largas. O tipo que eu dava para alunos que esqueciam as pastas de música 3 semanas seguidas. Na primeira página, escrevi uma frase. Não discuta, documente. Depois comecei a registrar toda a ligação, todo comentário estranho, toda vez que alguém usava a palavra preocupado como se fosse uma corda nos meus pulsos. Anotei datas, nomes, frases exatas, até o tempo se lembrasse. Professores velhos são bons nisso. Aprendemos cedo que a memória fica mais forte quando você coloca no papel antes que alguém edite para você. Rafael ligou 2 vezes aquela semana. A primeira perguntou se eu havia tomado café da manhã. A segunda perguntou se eu lembrava dele ter perguntado sobre o café da manhã. Isso não era teste, escrevi. Na quarta, ele passou com uma sacola reutilizável e a mesma expressão polida que usava com doadores e gerentes de banco. Colocou bananas, latas de sopa e um frasco de aspirina em dose baixa no meu balcão, como evidência de devoção. Só garantindo que você está abastecido, disse. Gentil da sua parte. Abriu minha geladeira sem pedir. Observei ele contar os potes. Ensopado sobrando, iogurte, meio pote de picles que Beatriz comprava, e eu ainda não conseguia jogar fora. Você não está comendo comida fresca suficiente, disse. Comi uma maçã ontem. Isso não é refeição, pai. Não. É uma maçã. A boca dele apertou. Pequenos momentos. É assim que eles fazem. Não começam te chamando de incompetente. Começam agindo como se toda escolha comum precisasse de supervisão. Depois olhou para o organizador de remédios ao lado da torradeira. Você já tomou o de quinta? É quarta. Eu sei, disse rápido demais. Só verificando. Escrevi isso depois que ele saiu. Mais tarde, enquanto guardava as compras, encontrei um recibo dobrado no fundo da sacola. Ele deve ter deixado cair sem querer. Loja de ferragens, 2 chaves duplicadas, uma latão, uma prata, nota do cliente. Pai, porta dos fundos. Sentei devagar. Existem momentos em que uma casa parece um corpo. A porta da frente vira sua boca. As janelas viram seus olhos. E quando alguém copia suas chaves sem permissão, parece que eles enfiaram a mão dentro das suas costelas. Não liguei para ele. Colei o recibo no caderno. Naquela tarde, dirigi até a escola de Lorenzo porque o ensaio do concerto de fim de ano estava aberto para famílias. Disse a mim mesmo que ia ouvir meu neto tocar trompete. Isso era verdade, mas também precisava sentar em algum lugar que Rafael e Letícia não tivessem arrumado para mim. O auditório cheirava a poeira, lustra-metais e cortinas velhas de palco. Passei metade da vida adulta em salas assim. Pode ficar com seus restaurantes caros e leilões silenciosos. Me deu uma sessão nervosa de clarinetes,
cadeiras rangendo e uma criança corajosa tentando achar a nota certa na frente de estranhos. Lorenzo me viu da segunda fila da banda e pareceu surpreso, depois contente, depois assustado. Essa última parte ficou comigo. A diretora da banda acenou para mim durante o intervalo. Ela me contou que o programa de música podia perder parte do orçamento até a primavera. Reparos de instrumentos estão nos matando, disse. Metade dessas crianças toca em milagres emprestados. Uma menina perto do palco segurava um clarinete com fita em volta do tubo. Ela polia mesmo assim, gentil como se fosse de cristal. Pensei em Beatriz. Depois, crianças não sobrevivem à solidão sem arte, ela costumava dizer. Escrevi essa frase no caderno também, embora não fosse evidência. Não contra Rafael, não legalmente. Era evidência de por que eu não podia deixar ele transformar nosso fundo em combustível para o pânico dele. Quando o ensaio terminou, Lorenzo veio com a caixa do trompete nas duas mãos. Você tocou bem, eu disse. Errei 3 notas. Só 3? Então você está melhorando. Ele sorriu apesar de si mesmo. Por um segundo, ele foi só meu neto. Depois o celular dele vibrou. Ele olhou para baixo. O rosto mudou. Mamãe está lá fora, disse. Ela sabia que eu vinha? Ele balançou a cabeça. Isso me disse o suficiente. Em casa naquela noite, fiz algo que adiei por tempo demais. Abri o velho computador de mesa no escritório de Beatriz e chequei os arquivos que Rafael havia me ajudado a recuperar depois do enterro. Não procurava nada específico. É frequentemente quando você encontra o que importa. Enterrado dentro de uma pasta de backup na nuvem, havia um PDF baixado. Pacote de admissão do residencial Serra Verde. A data do arquivo era 3 semanas antes do jantar de família. Fiquei olhando a tela até as palavras borrarem. Contato de emergência. Rafael Lombardi. Janela preferida de mudança. Início de janeiro. Motivo da transição, confusão crescente e preocupações de segurança familiar. Segurança familiar. Essas 2 palavras me fizeram levantar tão rápido que a cadeira bateu na parede. Pela primeira vez, perdi a calma sozinho. Bate a palma da mão na mesa e o lápis velho de regência de Beatriz rolou da borda, bateu no piso de madeira e quebrou ao meio. Aquele som doeu mais que minha mão. Peguei os 2 pedaços e segurei como um osso quebrado. Desculpe, sussurrei. Não para Rafael, não para mim, para ela. No dia seguinte, passei de carro pela empresa de Rafael. Ele tinha um restaurante de entretenimento familiar no lado oeste. Pizza, fliperama, salas de aniversário, prêmios de plástico atrás de vidro. O lugar já havia ido bem. Pais gostavam de barulho seguro, crianças gostavam de fichas. Mas naquela manhã, um envelope branco estava colado na entrada principal. Aviso final. Não cheguei perto o suficiente para ler mais. Não precisava. Mais tarde pesquisei registros públicos no cartório e encontrei o que precisava. O empréstimo comercial de Rafael tinha um pagamento balloon vencendo em 41 dias. Se perdesse, o credor poderia cobrar o saldo total. Se cobrado, o restaurante provavelmente desabaria. Foi a primeira vez que senti algo complicado. Não exatamente pena, reconhecimento. Pessoas desesperadas nem sempre viram cruéis, mas crueldade fica mais fácil quando o desespero dá um motivo. Naquela noite, enquanto trancava a porta dos fundos, meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você devia saber. Ele diz, você nunca revida. Ele diz, você só fica quieto, sem nome, sem assinatura. Mas anexado estava uma captura de tela de um e-mail entre Rafael e Bruno Keller. O assunto dizia, estratégia de resposta familiar. Meu polegar pairou sobre o arquivo antes de abrir. A mensagem era curta. Se ele reagir emocionalmente na frente de testemunhas, podemos avançar mais rápido. Fiquei sentado à mesa da cozinha até o quarto escurecer ao meu redor. Depois escrevi uma última linha no caderno. Meu filho não me convidou para o jantar de família. Ele me encenou lá. Não dormi depois de ler aquele e-mail. Fiquei na cozinha até quase 3 da manhã, com o caderno aberto ao lado e o lápis quebrado de regência de Beatriz, descansando na página como uma pequena lápide de madeira. Se ele reagir emocionalmente na frente de testemunhas, podemos avançar mais rápido. Li a frase várias vezes, até as palavras pararem de parecer linguagem e começarem a parecer arquitetura, porque era isso que realmente era, construção.
Rafael e Bruno não estavam improvisando preocupação. Estavam construindo uma estrutura ao meu redor, uma viga cuidadosa de cada vez. E de repente todo o pequeno momento do último ano se rearrumou. As histórias corrigidas, as ligações preocupadas, as perguntas sobre remédio, as vozes lentas, o uso repetido de confusão, transição, segurança. Eles não estavam observando o declínio, estavam ensaiando. Na manhã seguinte, liguei para a DRA, Mariana Silva. Se você nunca conheceu uma advogada de sucessões do interior de Minas, deixe-me te contar algo. As perigosas não soam perigosas, soam pacientes. Mariana me representava junto com Beatriz desde que vendemos o sítio fora de Betim em 2014. Ela falava calmamente, vestia-se de forma simples e tinha o hábito inquietante de lembrar de tudo que alguém já havia assinado na frente dela. Fábio, disse depois que expliquei parte da situação, traga todos os documentos que você tem e não discuta isso com Rafael antes que eu veja. O escritório dela dava para um estacionamento congelado no centro, prédio de tijolos marrons, café barato na sala de espera, planta artificial morrendo quietamente perto do elevador. Mariana leu tudo sem interromper. O recibo das chaves duplicadas, o pacote do residencial Serra Verde, a captura de Bruno, as impressões da biblioteca, Júnia mantinha. A cada poucos minutos, ela sublinhava algo com caneta azul, depois virava a página seguinte sem expressão. Finalmente, recostou na cadeira. Isso é preocupante, disse. Isso soou quase entusiástico. Significa que estou pensando com cuidado. Agradeci aquela honestidade mais que conforto. Então, o que acontece agora? Mariana cruzou as mãos. Intenção não é suficiente. Essas 4 palavras pesaram mais do que eu esperava. Ela continuou com cuidado. Suspeita não é prova. Humilhação não é automaticamente coação. A cláusula 14 exige evidência conectando manipulação emocional à tentativa de controle financeiro. Ouvir o número real falado em voz alta fez meu estômago apertar. Cláusula 14. Mesmo agora, ainda lembro da noite em que Beatriz insistiu que incluíssemos no fundo. Estávamos sentados no mesmo escritório no final do outono, enquanto chuva escorria pelas janelas. Uma amiga dela da igreja havia acabado de perder a casa depois de assinar documentos que mal entendia porque a filha insistia que era pela paz de todo mundo. Beatriz voltou para casa furiosa. As pessoas tratam velhice como permissão, disse. Essa frase ficou com ela por meses. Eventualmente, pediu a Mariana que adicionasse linguagem protegendo dignidade junto com finanças. Na época, achei desnecessário, excessivo até. Agora percebia que minha esposa havia visto o futuro mais claramente que eu. Mariana deslizou os papéis de volta para mim. Você precisa de algo direto, disse. Uma testemunha, comunicação, ligação financeira, qualquer coisa provando pressão coordenada. E se eu nunca conseguir? Ela me olhou quieta. Então você decide se proteger seu filho. Importa mais que se proteger. Dirigi para Casa Bravo com todo mundo. Rafael, Bruno, eu mesmo, até Beatriz por ser sábia o suficiente para se preparar para algo que eu havia sido sentimental demais para imaginar. Naquela noite, Júnia ligou. Você pode me encontrar na biblioteca depois do fechamento? Perguntou. Algo na voz dela me fez pegar o casaco imediatamente. Chuva havia começado a cair quando cheguei ao centro. O estacionamento da biblioteca parecia vazio, exceto pelo velho Subaru de Júnia, coberto por uma fina camada de branco. Dentro. Júnia trancou as portas da frente atrás de mim antes de falar. Você estava certo em se preocupar, disse baixinho. Queria não estar. Ela me levou para um escritório nos fundos perto da sala de arquivo, onde anuários antigos e rolos de jornal eram guardados. O aquecimento mal funcionava lá. Eu via minha respiração toda vez que parávamos de nos mover. Júnia abriu uma pasta parda e espalhou várias fotocópias sobre a mesa. Essas deviam ser destruídas, sussurrou. Eu ficava pensando no seu jantar de família depois que Rafael veio aqui. Algo não parecia certo. A primeira página era um formulário de solicitação assinado por Rafael. A segunda continha tópicos de pesquisa documentando instabilidade emocional, aceleração de guarda após conflito familiar, transferência temporária de autoridade do fundo. Meu peito apertou novamente. Então Júnia me entregou uma folha de bloco jurídico amarelo coberta com a letra de Bruno Keller. Mancha de café no canto.
Traços de caneta cara, a confiança de um homem que assumia que ninguém nunca leria suas notas privadas. 3 linhas estavam circundadas. Instabilidade emocional pública ajuda. Resistência pode estabelecer preocupações de segurança. Consenso familiar cria alavanca. Fiquei olhando as palavras até borrarem. Alavanca, não cuidado, não proteção. Alavanca. Júnia sentou do outro lado. Fábio, preciso que você entenda outra coisa. O quê? Eles discutiram o jantar de família especificamente. Olhei para cima devagar. Ele disse que reuniões familiares criam testemunhas. Ela continuou. Bruno disse a ele que reações emocionais parecem mais críveis quando múltiplas pessoas observam. Por um momento, o quarto desapareceu ao meu redor. Eu estava de volta naquela garagem novamente. Peru frio, cadeira dobrável, bilhete debaixo do prato. Eles não me humilharam impulsivamente. Haviam projetado as condições. A percepção me esvaziou de um jeito que raiva nunca poderia. Porque se Rafael realmente me odiasse, teria sido mais simples. Ódio é barulhento. Ódio se anuncia. Isso era pior. Era a estratégia vestindo preocupação como um paletó de igreja. Inclinei para a frente e cobri o rosto com as 2 mãos. Júnia esperou quieta. Depois de 1 minuto, fiz a pergunta que evitava desde o jantar de família. Ele soou culpado? Ela hesitou tempo demais. Isso não é o mesmo que não. Não, admitiu baixinho. Não é. Então me contou algo que ainda penso à noite. Seu filho pareceu nervoso o tempo todo. Bruno fez a maior parte da conversa. Rafael só escutava. Isso complicou tudo porque de repente eu conseguia vê-lo novamente aos 11 anos, nos bastidores antes de um concerto escolar com o trompete tremendo nas mãos. Vou errar tudo, sussurrou naquela época. Eu havia me ajoelhado ao lado dele e endireitado a gravata. Nenhuma plateia decide quem você é, eu disse a ele. Agora aqui estava ele, décadas depois, construindo uma plateia contra mim. Júnia enfiou a mão na pasta uma última vez. Tem mais. Ela me entregou uma fotocópia de uma projeção financeira digitada. No fundo havia o cabeçalho, liquidez projetada após reestruturação do fundo. Projetada, não possível, não hipotética, projetada. Eles já haviam estimado quanto dinheiro Rafael poderia acessar se o controle mudasse de mãos. Olhei o total 2 vezes antes da minha mente aceitar. 3.200.000. Foi quando finalmente entendi o tamanho do desespero que impulsionava tudo isso. Não só ganância, medo. O negócio de Rafael estava desabando mais rápido do que eu percebia. Recostei na cadeira e olhei para o teto. Meu Deus, sussurrei. Júnia pareceu assustada de repente. Fábio, o que você vai fazer? Honestamente não sabia porque sentado naquele arquivo congelante, percebi algo terrível sobre ser pai. Mesmo depois que seu filho te trai, uma parte de você continua procurando um jeito de salvá-lo de si mesmo. Quando finalmente voltei para casa, a chuva cobria completamente os degraus da varanda. Destranquei a porta e notei um envelope enfiado debaixo do capacho. Sem selo, sem remetente. Dentro havia uma única página impressa do Fundo Familiar Lombardi. Uma seção destacada em amarelo. Qualquer distribuição de beneficiário revogada deverá ser imediatamente transferida para o Fundo de Bolsas de Artes Beatriz Lombardi. Fiquei ali no hall escuro lendo a frase várias vezes. Se a cláusula 14 fosse ativada, Rafael não simplesmente perderia acesso. Tudo iria para o Fundo de Bolsas de Beatriz em vez disso. Meu filho perderia o futuro que tentava salvar. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, entendi de verdade o que a vingança custaria. Depois que soube o que a cláusula 14 realmente faria, parei de me sentir vitorioso. Isso provavelmente soa estranho depois de tudo que Rafael fez. A maioria das pessoas espera que histórias de vingança sejam satisfatórias no segundo em que o poder muda de mãos. Mas sentado sozinho na minha cozinha aquela noite, tudo o que conseguia pensar era meu filho aos 8 anos usando um chapéu de peregrino de papelão torto sobre uma orelha, porque Beatriz o fez ensaiar falas de Natal para a peça da escola. Ele esqueceu toda a frase exceto uma: seja grato pelas pessoas que te alimentam. Naquela época ele disse orgulhoso. Agora tentava me tirar da própria mesa. Mal toquei no jantar por 3 dias depois disso. O caderno ficou aberto ao meu lado constantemente. Todo som lá fora me fazia olhar para as janelas. Todo número desconhecido fazia meu peito apertar.
Odiava viver assim. Odiava me tornar suspeito da própria família. Mas medo muda homens velhos diferente de como muda jovens. Jovens ficam mais barulhentos. Homens velhos ficam mais quietos. E coisas perigosas frequentemente acontecem ao redor de pessoas quietas, porque todo mundo assume que silêncio significa rendição. 2 manhãs depois, Rafael me enviou um e-mail com o assunto, simplificando próximos passos. Nem espaços entre as palavras. Dentro havia 3 anexos, informações de mudança para o residencial Serra Verde e agendamento de avaliação médica. Autorização temporária de coordenação de saúde. No final ele escreveu: Pai, não podemos continuar fazendo isso do jeito difícil, sem vírgulas, sem calor, só pressão disfarçada de exaustão. 20 minutos depois, Letícia me mandou uma foto de uma unidade mobiliada no residencial Serra Verde, sofá pequeno, cortinas bege, flores falsas numa mesa de centro. A mensagem embaixo dizia: Você realmente ficaria muito confortável aqui. Confortável como se estivessem falando de sapatos. Fiquei olhando a foto até os olhos doerem. Depois olhei ao redor da minha cozinha de 40 anos de vida real. A marca na porta da despensa de quando Rafael bateu o caminhão de brinquedo aos 6 anos. O papel de parede desbotado que Beatriz se recusava a trocar porque dizia que imperfeições provavam que pessoas haviam vivido honestamente. O residencial Serra Verde parecia limpo. Minha casa parecia lembrada. Naquela tarde, liguei para Lorenzo direto para a caixa postal. Esperei 1 hora e tentei novamente. Nada. Ao cair da noite, me convenci de que Letícia provavelmente havia tomado o celular dele depois do jantar de família. O pensamento fez meu estômago doer pior que raiva jamais poderia. Enviei uma última mensagem mesmo assim. Você nunca precisa escolher lados para dizer a verdade. Nenhuma resposta veio. Do lado de fora, vento de dezembro arrastava folhas mortas pela garagem como ossos secos. Na manhã seguinte, Mariana ligou. Revisei tudo novamente, disse com cuidado: Fábio, a evidência é convincente, mas ainda temos um problema. Que tipo de problema? Ligação direta. Apoiei no balcão. Temos a pesquisa do fundo, a humilhação encenada, a linguagem, a pressão de transição. Sim, disse ela, mas a cláusula 14 exige prova de que a manipulação emocional foi intencionalmente conectada ao posicionamento financeiro. Fechei os olhos, significando que ainda precisávamos de algo inegável, algo limpo, algo que nem Rafael pudesse explicar. Depois que desligamos, dirigi sem realmente decidir para onde ia. Às vezes, luto e exaustão colocam suas mãos no volante antes que a mente alcance. Acabei do lado de fora da casa de Rafael. As decorações de Natal já estavam montadas. Luzes brancas enroladas nas colunas da varanda. Uma rena de plástico inclinada no jardim, porque o chão havia congelado demais para as estacas. Por 1 minuto, só fiquei sentado observando as janelas. Silhuetas de família se moviam lá dentro. Pessoas rindo, pratos sendo carregados por quartos quentes. De repente entendi como é fácil para a solidão se tornar invisível uma vez que todo mundo continua vivendo normalmente ao redor. Então lembrei da travessa de Beatriz. A travessa de Beatriz ainda estava na garagem deles. Eu a havia deixado lá depois do jantar de família porque não conseguia me forçar a voltar por aquele quarto, carregando-a como evidência. Então saí da caminhonete. Ar frio cortou meu casaco imediatamente. As luzes da garagem acenderam enquanto eu andava para a porta lateral, destrancada, claro. Dentro cheirava a gasolina, papelão úmido e thinner velho. Por 1 segundo, não consegui encontrar a travessa em lugar nenhum. Depois vi ao lado de 2 sacos de lixo pretos perto das lixeiras de reciclagem. Meu peito apertou tanto que parei fisicamente de respirar. A tampa havia rachado diagonalmente no centro, e quando levantei, quase toda a comida ainda estava dentro, intocada. Batatas doces endurecidas nas bordas debaixo do plástico enrugado. Marshmallows colapsados em borracha pálida. Uma colher de servir presa no meio, exatamente onde eu havia deixado. Ninguém havia comido a receita de Beatriz. Nem uma colherada. Fiquei ali olhando para 40 anos de memórias de jantar de família jogadas ao lado de sacos de lixo e adubo de jardim. Foi o momento em que algo dentro de mim finalmente cedeu. Não alto, não dramaticamente, só quietamente. Sentei na mesma cadeira dobrável que usaram para meu prato de jantar de família e segurei a travessa quebrada contra o peito como um animal ferido.
Desculpe, Bia, sussurrei. Minha voz falhou tanto que mal a reconheci. Eu deveria ter visto antes. Chuva começou lá fora alguns minutos depois. Chuva fria de dezembro batendo suavemente na porta da garagem. Não sei quanto tempo fiquei ali. Tempo suficiente para meus joelhos endurecerem. Tempo suficiente para o timer da luz da garagem desligar uma vez antes de piscar de volta. Quando meu celular finalmente tocou, quase ignorei. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Senhor Lombardi, voz feminina, nervosa. Sim, aqui é Penélope Voz. Não sei se você lembra de mim. O nome demorou um segundo. Depois a vi claramente. Segundo ano, musical de primavera, 1998. Menina nervosa com pânico de palco tão ruim que vomitava antes dos ensaios. Você fez Emily na nossa peça, eu disse automaticamente. Houve um pequeno silêncio atordoado. Você realmente lembra? Professores lembram. Ela inalou tremendo. Eu trabalhei no serviço de catering do jantar de família na casa de Rafael. Todos os músculos do meu corpo ficaram imóveis. Penélope continuou baixinho. Acho que tem algo que você deveria ver. A chuva batia mais forte lá fora agora. Apertei a tampa rachada da travessa. Que tipo de algo? Uma planta de assentos. Fechei os olhos porque, de repente, pela primeira vez desde o jantar de família, entendi que ainda podia haver uma testemunha que havia visto a verdade antes que a enterrassem sob preocupação e sorrisos educados. Então Penélope disse a frase que fez meu sangue gelar. Senhor Lombardi, seu assento não foi removido da mesa. Levantei devagar. O que você quer dizer? A voz dela quase desapareceu no som da chuva. Foi substituído. Penélope me encontrou na manhã seguinte atrás do escritório de catering dela, num estacionamento que cheirava a café, diesel e papelão molhado. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. Claro, todos parecemos, mas quando sorriu nervosa, eu ainda conseguia ver a menina que uma vez congelou sob as luzes do palco e esqueceu toda a linha exceto "Bom dia, Sr. Webb". Ela segurava uma pasta marrom contra o casaco. Eu deveria ter ligado antes, disse. Você ligou quando estava pronta. Isso era algo que eu havia aprendido ensinando. As pessoas dizem a verdade só depois que conseguem sobreviver a se ouvir dizendo. Sentamos na minha caminhonete porque o vento estava afiado demais lá fora. Penélope abriu a pasta no colo e puxou a planta de assentos do jantar de família. No começo, vi nomes. Depois vi o meu, Fábio Lombardi. Uma única linha preta passava por ele, não mudado, não ajustado, riscado. Ao lado do espaço vazio onde meu nome estivera, alguém havia escrito Ricardo e Evelyn Hurst. Colocação na mesa de doadores. Li 2 vezes. Os Hurst eram amigos de Letícia do mundo de arrecadação de escolas particulares. Casacos bons, dentes caros, pessoas que diziam comunidade quando queriam dizer influência. Meu assento não havia desaparecido por causa de lotação. Tinha sido trocado. Penélope engoliu em seco. Letícia enviou a planta final 9 dias antes do jantar. Disse que a sala principal precisava parecer certa. Parecer certa, repeti. Ela também nos deu uma nota sobre sua refeição. Penélope me entregou um e-mail impresso. Prato na garagem para a FL. Manter longe da mesa de doadores. Por um momento não senti raiva. Senti muito velho. Não fraco, não confuso. Só velho o suficiente para reconhecer que algumas humilhações são planejadas com maneiras melhores que funerais. Dobrei o papel com cuidado e coloquei de volta na pasta. Rafael sabia. Penélope olhou para baixo. Ele estava em cópia no e-mail. Essa frase não me surpreendeu. Doeu mesmo assim. Ao meio-dia, eu estava sentado no escritório de Mariana Silva com a pasta de Penélope, as cópias de Júnia, o pacote do residencial Serra Verde, as notas de Bruno, o recibo das chaves duplicadas e meu caderno espalhado sobre uma mesa de conferência. Nola Finch chegou do banco 20 minutos depois. Era uma oficial de fundo com cabelo prateado e uma voz que fazia toda a frase soar notariada. Mariana leu o e-mail do catering uma vez. Depois novamente, depois tirou os óculos. Isso muda as coisas. Quase odiei o quão calmamente ela disse. Nola inclinou para frente. Isso liga diretamente humilhação social ao posicionamento de beneficiário combinado com a pesquisa de transferência e as projeções financeiras. Sim, isso é suficiente para uma revisão formal. Suficiente.
Uma palavra pequena, uma pesada. Mariana abriu o fichário do Fundo Familiar Lombardi, capa azul marinho, letras douradas. Beatriz havia escolhido porque dizia que documentos sérios não deviam parecer manuais de eletrodomésticos. Ela virou para a seção que eu havia evitado ler de perto por anos. Cláusula 14 disse: dignidade de idosos e coação. Minha boca secou. Mariana leu devagar. Se qualquer beneficiário intencionalmente tentar isolar, humilhar, intimidar, desacreditar medicamente ou exercer pressão emocional indevida sobre o instituidor com o propósito de acelerar, redirecionar ou controlar ativos do fundo, a distribuição daquele beneficiário pode ser suspensa pendente de revisão e permanentemente revogada mediante evidência verificada. A sala ficou silenciosa. Então Nola acrescentou: se revogada, a distribuição projetada de Rafael transfere para o Fundo de Bolsas de Artes Beatriz Lombardi. Olhei para o fichário. Quanto? Nola checou seu arquivo. Aproximadamente R$ 3.200.000, dependendo da data de avaliação. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. R$ 3.200.000. Isso era mais que dinheiro. Era a corda de salvamento de Rafael, o restaurante dele, o orgulho dele, talvez até o casamento dele. Mariana me observou com cuidado. Você não é obrigado a ativar hoje, eu sei, mas você precisa entender. Se fizer, o banco congelará qualquer solicitação de distribuição pendente imediatamente. O empréstimo comercial dele vence em 41 dias. Nola assentiu. Então ele vai sentir rápido. Lá estava. Justiça frequentemente soa mais limpa antes de você saber exatamente quem vai sangrar. Mariana abriu um pequeno envelope do bolso de trás do fichário. Beatriz deixou isso comigo em 2020. Disse que eu deveria te dar se a cláusula 14 algum dia se tornasse relevante. Minhas mãos não se moveram. Então Mariana colocou a carta na mesa e esperou. Isso foi gentil da parte dela. Eventualmente abri. Meu querido Fábio, se você está lendo isso, então alguém que amamos pode ter confundido sua paciência com fraqueza. Espero que não seja nosso filho. Mas amor não se torna inofensivo simplesmente porque vem da família. Você passou a vida toda abrindo espaço para pessoas em salas de aula, em palcos, na nossa mesa. Prometa-me que se alguém algum dia tentar usar essa bondade para te tirar da própria vida, você não protegerá o orgulho deles antes da sua dignidade. E se dinheiro tiver que sair desta família para ensinar essa lição, que se torne música para o filho de outra pessoa. Tive que parar ali. Mariana olhou para o lado. Nola olhou para baixo para seu arquivo. Por alguns segundos, o único som na sala era o velho radiador clicando debaixo da janela. Pressionei a carta com as duas mãos. Beatriz me conhecia bem demais. Sabia que eu procuraria desculpas. Sabia que eu lembraria de Rafael menino antes de julgá-lo como homem. Sabia que eu poderia confundir misericórdia com rendição. Meu celular vibrou. Lorenzo. Quase deixei cair. A mensagem dizia: vovô, posso ir aí? Tenho algo. Por favor, não conte para mamãe. Ele chegou na minha casa depois de escurecer com a caixa do trompete numa mão e o celular na outra. Os olhos dele estavam vermelhos como se tivesse discutido ou chorado ou ambos. Desculpe, disse antes mesmo de sentar. Você tem 16 anos. Não me deve desculpas de adulto. Ele balançou a cabeça. Eu vi. Deveria ter dito algo. Depois me mostrou o vídeo. A cozinha na casa de Rafael. Tarde de jantar de família. A voz de Letícia clara o suficiente para cortar vidro. Mantenha o prato dele na garagem. Doadores primeiro, drama familiar segundo. Rafael estava ao lado dela. Não riu. Também não a corrigiu. Só fechou os olhos por um segundo como um homem escolhendo a porta errada e sabendo disso. Aquela pequena pausa doeu mais do que se ele tivesse sorrido. Lorenzo limpou o rosto com a manga. Pai me disse que você estava tornando tudo mais difícil, mas depois eu ouvi ele dizer para Bruno: você nunca revida. Só fica quieto. Sentei ao lado do meu neto e assisti o vídeo novamente. Não porque precisava, porque uma parte de mim ainda queria que Rafael objetasse na segunda vez. Ele não objetou. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Mariana. Ela tinha o formulário de ativação pronto, mas sem assinatura. Fábio, disse, uma vez que isso começar, seu filho vai saber. Eu entendo. Ele vai ficar bravo. Eu sei.
Ele pode dizer que você o destruiu. Olhei para a carta de Beatriz no bolso do casaco. Não, eu disse. Ele construiu a sala. Eu só estou acendendo as luzes. Mariana deslizou a caneta na minha direção. Segurei por um longo tempo. Depois assinei. Ela fez 2 cópias. Colocou uma numa pasta e disse: a revisão começa hoje, mas o reconhecimento público será mais forte se ele confirmar a cláusula na frente de testemunhas. Jantar de Natal, eu disse. Mariana ergueu uma sobrancelha. Ele me convidou ontem. Reconciliação familiar. Nola quase sorriu. Mariana não. Só disse: então traga a pasta do fundo. Saí para o frio com a pasta debaixo do braço e a carta de Beatriz contra o peito. Pela primeira vez desde o jantar de família, eu não estava mais me perguntando o que Rafael planejava fazer comigo. Estava me perguntando se meu filho ainda reconheceria minha voz depois que eu pedisse para ele ler a verdade em voz alta. O jantar de Natal pareceu mais quente que o de família. Essa foi a primeira coisa que notei. Não mais gentil, só mais quente. A casa cheirava a velas de canela e presunto assado em vez de peru e chuva. Luzes brancas brilhavam ao longo da escada. Alguém havia ligado jazz suave perto da lareira, do tipo que gente rica toca quando quer que o silêncio pareça caro. E pela primeira vez em semanas, havia um assento me esperando na mesa bem ao lado da janela da sala de jantar. Letícia sorriu no segundo em que entrei. Fábio, que bom que você veio. Não pai, nem mesmo o senhor Lombardi, só Fábio. Cuidadoso, neutro, controlado. Ela me abraçou levemente como alguém cumprimentando um cliente de negócios difícil. Rafael estava perto da porta da cozinha, segurando uma taça de vinho que parecia cansado demais para apreciar. Você está com boa aparência, disse. Isso faz um de nós. A boca dele quase se contraiu com isso. Quase. Carreguei a travessa consertada nas 2 mãos. A rachadura na tampa havia sido selada com laca dourada fina por um artista de cerâmica no centro. Beatriz teria amado esse detalhe. Ela costumava dizer que coisas quebradas mereciam cura visível. Letícia notou imediatamente. Você consertou. Sim. Os olhos dela demoraram na linha dourada por meio segundo a mais. Isso importava porque pessoas culpadas sempre reconhecem símbolos mais rápido que inocentes. O jantar começou quieto. Quietos demais. Ninguém mencionou o jantar de família. Ninguém mencionou o residencial Serra Verde. Ninguém mencionou a papelada do fundo sentada na pasta ao lado da cadeira de Rafael. Mas eu vi pasta azul, abas brancas, preparada já. Bruno Keller chegou 20 minutos atrasado vestindo um casaco escuro e a expressão de um homem que acreditava que dinheiro o tornava imune a consequências. Apertou minha mão com cuidado. Fábio, disse suavemente, bom te ver circulando. Circulando. Como se eu estivesse me recuperando de uma cirurgia em vez de traição. Sorri mesmo assim. Ainda ambulante, Bruno. Isso rendeu uma risada nervosa de alguém perto do fim da mesa. O resto do jantar se moveu como teatro. Educado demais, equilibrado demais. Letícia ficava enchendo os copos antes que esvaziassem. Rafael evitava contato visual sempre que a conversa derivava para a história familiar. Lorenzo mal falou. Então a sobremesa chegou. Torta de abóbora, café, pequenas colheres prateadas, e Rafael finalmente pigarreou. Pai, talvez depois do café possamos discutir alguns documentos de planejamento futuro. Lá estava. O motivo real do convite, não reconciliação papelada. Dobrei meu guardanapo devagar e coloquei ao lado do prato. Não precisa esperar, eu disse calmamente. A sala silenciou quase imediatamente. Estendi a mão ao lado da cadeira e levantei a pasta azul do fundo sobre a mesa. Rafael congelou, não dramaticamente, só o suficiente para um pai notar. Antes que alguém assine qualquer coisa hoje à noite, eu disse, gostaria que você lesse algo em voz alta para a família. O sorriso de Letícia apertou. O que é isso? Perguntou. Cláusula 14. O silêncio depois pareceu físico. Rafael ficou olhando para a pasta sem tocar. Pai, isso não é necessário. Sim, eu disse baixinho. É, Bruno recostou na cadeira. Talvez essa conversa deva acontecer em particular. Isso é interessante, respondi. Porque eu fui humilhado publicamente. Ninguém se moveu depois disso. Finalmente, Rafael abriu a pasta. Os dedos dele tremiam ligeiramente contra o papel. Observei meu filho ler o título. Cláusula de dignidade de idosos e coação.
Ele engoliu uma vez antes de falar em voz alta. Qualquer beneficiário encontrado por ter intencionalmente humilhado, isolado, manipulado ou pressionado o instituidor para fins relacionados ao controle do fundo. A voz dele desacelerou, depois parou. Olhei para ele firmemente. Continue lendo. O rosto de Letícia havia ficado pálido agora. Rafael continuou. Pode ter todas as distribuições suspensas pendente de investigação e permanentemente revogadas mediante verificação de conduta coerciva coordenada. Ninguém na mesa nem tocou no café. Bruno de repente se levantou. Isso é ridículo, disse afiado. Vocês não podem seriamente pensar. A porta da cozinha se abriu atrás dele. Mariana Silva entrou na sala de jantar segurando uma pasta de couro. Logo atrás veio Nola Finte do banco. Bruno sentou imediatamente. Foi a primeira reação honesta que ele teve a noite toda. Letícia olhou entre eles como alguém vendo uma ponte rachar debaixo dos pés. Mariana falou calmamente. A cláusula já foi formalmente revisada. Rafael me encarou. Você ativou? Não respondi. Em vez disso, deslizei a planta de assentos de Penélope sobre a mesa. Os olhos dele caíram instantaneamente na linha preta através do meu nome. Ninguém mais falou. Então Lorenzo se levantou. Isso surpreendeu todos nós. Meu neto puxou o celular com mãos tremendo. Acho que todo mundo deveria ouvir isso também. A voz de Letícia veio pelo alto-falante antes que alguém pudesse impedi-lo. Mantenha o prato dele na garagem. Doadores primeiro, drama familiar segundo. A sala morreu completamente. Uma parente de Letícia cobriu a boca. Um garfo escorregou da mão de alguém perto do fim da mesa. E Rafael fechou os olhos exatamente do mesmo jeito que no vídeo, como um homem desejando que o silêncio pudesse desfazer evidência. Mariana abriu sua pasta. O banco congelou todas as solicitações de reestruturação de beneficiário pendentes conectadas ao Fundo Familiar Lombardi. Nola acrescentou baixinho. Distribuição projetada revogada totaliza aproximadamente R$ 3.200.000. Letícia inalou bruscamente. Bruno murmurou algo baixinho sobre apelações e conselhos de revisão, mas ninguém escutava mais. Rafael olhou para mim do outro lado da mesa. Não bravo, ainda não, só exausto. Pai, disse baixinho, eu estava tentando salvar o negócio, e lá estava, a verdade, não só ganância. Medo, orgulho, pânico. Um homem se afogando estendendo a mão para a coisa mais próxima que flutuava. Mesmo se fosse seu pai. Olhei para ele por um longo momento antes de responder. Então você deveria ter me pedido ajuda antes de ensaiar meu desaparecimento. Ninguém se moveu. Ninguém o defendeu. Isso pode ter doído nele mais que tudo. Devagar, peguei a travessa consertada e a carreguei para o centro da mesa onde meu assento de jantar de família deveria ter estado o tempo todo. A rachadura dourada brilhava suavemente sob as luzes da sala de jantar. Apoiei uma mão na tampa. Um assento só importa, eu disse, quando as pessoas ao redor lembram por que você pertencia ali. Então abri a página da emenda final dentro da pasta do fundo. Rafael leu a primeira linha antes que a cor sumisse completamente do rosto dele. Com efeito imediato, todas as distribuições revogadas serão transferidas para o Fundo de Bolsas de Artes Beatriz Lombardi. Foi o momento exato em que meu filho finalmente entendeu. Ele não havia só perdido dinheiro. Havia perdido seu lugar dentro do futuro que a mãe dele construiu. A primavera chegou devagar a Minas aquele ano. A chuva derreteu em manchas irregulares nos gramados da frente e estacionamentos de igreja, como se o inverno relutasse em admitir que já havia perdido. Muita coisa mudou depois do jantar de Natal. Rafael vendeu 2 das propriedades de fliperama conectadas ao negócio só para manter o restaurante principal vivo. Bruno Keller desapareceu quase da noite para o dia, uma vez que a revisão do banco começou a fazer perguntas que ele não conseguia responder limpo. Letícia silenciosamente renunciou ao conselho de arrecadação da escola particular antes que alguém oficialmente pedisse. Ninguém anunciou nada disso publicamente. Essa é a coisa sobre vergonha na nossa idade. Raramente explode, se acomoda. As pessoas param de fazer contato visual no supermercado. Conversas encurtam, convites desaparecem sem explicação. Quanto a mim, minha casa ficou pacífica novamente. Não feliz o tempo todo, só honesta. Há uma diferença. Consertarei as prateleiras da garagem eu mesmo naquele março, lixei a bancada velha
Repintei a porta lateral, coisas pequenas. Do tipo de trabalho que homens mais velhos fazem quando tentam lembrar a si mesmos que ainda pertencem a algum lugar. E todo sábado de manhã, comecei a me voluntariar no prédio de música da escola novamente. Não como professor dessa vez, só um velho ajudando a afinar instrumentos e endireitar cadeiras dobráveis antes do ensaio. O engraçado é que crianças nunca tratam pessoas velhas do jeito que adultos às vezes tratam. Crianças só se importam se você lembra o nome delas e escuta quando elas falam. O Fundo de Bolsas de Artes Beatriz Lombardi financiou oficialmente seus primeiros alunos em abril. Uma menina recebeu um clarinete consertado para substituir o rachado que ela vinha colando com fita por 2 anos. Outro aluno ganhou ajuda para pagar acampamento de teatro. Coisas pequenas comparadas a R$ 3.200.000. Mas coisas significativas que importavam para Beatriz mais que luxo jamais importou. Lorenzo começou a visitar mais depois da aula uma vez que o tempo esquentou. Às vezes praticava trompete na minha garagem, enquanto eu trabalhava nas prateleiras velhas. Ele ainda errava notas quando ficava nervoso. O pai dele também naquela idade. Uma tarde, ele parou de tocar no meio de uma música e perguntou baixinho: "Vovô, você acha que o pai me odeia agora?" Essa pergunta ficou entre nós por um tempo. Finalmente eu disse: "Não. Acho que seu pai odeia a versão de si mesmo que ele encontrou naquela noite." Lorenzo olhou para baixo para o trompete no colo. "Ele está diferente agora. Eu também. Essa é outra lição que as pessoas aprendem tarde demais. Traição muda as duas pessoas, não igualmente, mas permanentemente. A primeira vez que vi Rafael novamente sozinho foi durante o concerto de bolsas de primavera no auditório da escola estadual. Quase não o reconheci parado perto das portas dos fundos. Ele parecia mais magro, mais cansado, como alguém que havia discutido consigo mesmo por meses sem vencer. Os alunos tocaram lindamente aquela noite. Não perfeitamente, lindamente. Há uma diferença aí também. Uma menininha perdeu o lugar durante um solo de clarinete e quase entrou em pânico. Depois olhou para a plateia, respirou fundo e encontrou a melodia novamente. Beatriz teria amado isso. Depois que o concerto terminou e as famílias começaram a pegar casacos e flores, Rafael andou devagar na minha direção. Sem advogados, sem discursos, sem performance, só meu filho. "Pai", disse baixinho. Esperei. Nunca pensei que chegaria tão longe. Existem frases que chegam tarde demais para consertar qualquer coisa, mas ainda merecem ser ouvidas. Olhei para ele por um longo momento antes de responder. "A maioria das pessoas não pensa", eu disse. "É assim que famílias se perdem." Quietamente. Os olhos dele se encheram por um segundo antes de olhar para o lado. Não chorando exatamente, só cansado o suficiente para parar de fingir. Não o abracei. Não devolvi o fundo. E não pedi desculpas por me proteger. Mas antes que ele fosse embora, andei até a mesa de concessão, servi 2 cafés e entreguei um para ele. Foi tudo que qualquer um de nós conseguiu carregar aquela noite. Quando cheguei em casa, coloquei a travessa consertada de volta no armário de vidro ao lado da fotografia de Beatriz. A linha dourada pela rachadura pegou a luz da cozinha suavemente. Coisas quebradas ainda podem permanecer valiosas. Elas só param de fingir que nunca foram danificadas. Na minha idade, aprendi algo que queria que mais famílias entendessem. Respeito não é uma recompensa que filhos dão aos pais uma vez que esses pais se tornam úteis o suficiente para merecer. E dignidade não é algo que desaparece porque seu cabelo fica grisalho ou suas mãos tremem ao abrir potes. Às vezes, a coisa mais cruel que uma família pode fazer é lentamente convencer alguém de que está se tornando inconveniente. E às vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa mais velha pode fazer é se recusar a desaparecer quietamente. A casa ainda está quieta agora, mas não parece mais solitária. Parece merecida. Obrigado por passar esse tempo comigo hoje e por ouvir até o final da minha história. Por favor, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí hoje à noite. E onde quer que você esteja, por favor, cuide da sua saúde e seja gentil com as pessoas que um dia te carregaram pela vida quando você era pequeno demais para andar sozinho. Se esta história te tocou mesmo que um pouco, não esqueça de se inscrever no ato final da vingança. Outra história está esperando por você na sua tela agora mesmo, e o YouTube acredita que você vai gostar.